Boa noite, igreja. Primeira coisa que eu queria dizer é que eu já estava na mesa, não estava na projeção. Algumas pessoas olharam para trás, eu estava na mesa, não sei de nada. E eu queria convidar você que está de pé, tem lugares aqui na frente, né, com a série das crianças. Queridos, a gente está entrando no mês de novembro e nesse mês de novembro a gente vai ter a última série do ano, antes da série que nos prepara para o período do Advento. E em novembro, a gente vai seguir conversando um pouco na linha do que a gente conversou em outubro. Em outubro, a gente falou sobre a importância da gente caminhar em comunidade. E em novembro, nós vamos conversar um pouco sobre chamado, dons e ministério, a importância de nós seguirmos o chamado de Jesus. Então, essa será a nossa última conversa do ano. Então, eu gostaria que, para a gente iniciar esse tempo juntos, eu gostaria de te convidar a orar com o seu vizinho. Você provavelmente está com alguém aí do seu lado, então, ore com essa pessoa para a gente começar esse tempo juntos, pedindo a bênção de Deus, pedindo a presença de Deus sobre a vida dessa pessoa, pedindo que Deus possa abençoar e usar esse tempo para falar ao nosso coração. Vamos orar, igreja? Jesus Cristo, nós entregamos esse momento a Ti, pedindo pela Tua presença, pedindo pela Tua graça, pedindo pelo Teu favor sobre a nossa vida, sobre a nossa comunidade. E nós pedimos, Espírito Santo de Deus, trabalhe no nosso coração através da palavra nesse tempo. Nós oramos, agradecidos e convictos de que o Senhor já está trabalhando em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Você sabe quem é Guilherme de Farel? Você sabe que é Johann von Staupitz? Provavelmente você nunca ouviu esses nomes em toda a sua vida. E recentemente a gente comemorou 502 anos da Reforma Protestante, né, no dia 31 de outubro. E Guilherme de Farel é uma pessoa a quem nós devemos muito, especialmente nós que somos reformados, porque quando João Calvino se converteu à fé protestante, ainda muito moço, em Paris, ele almejava ser um grande estudioso das Escrituras e ele escreveu um primeiro livreto que era, digamos assim, o tataravô da sua obra maior, que foram as Institutas. Era um livreto explorando algumas doutrinas essenciais do ponto de vista da fé reformada. Esse livreto correu boa parte da região falante de fala francesa, não apenas na França, mas também no oeste da Suíça, no qual até hoje se fala bastante o francês, e ele começou então a sonhar em ter estudos teológicos numa cidade suíça chamada Basileia. E foi para isso que ele começou uma viagem indo de Paris a Basileia, mas houve uma guerra entre protestantes e católicos no caminho e ele teve que passar uma noite na cidade de Genebra. E Guilherme de Farel tinha chegado antes naquela cidade para empreender a reforma protestante ali, e ele soube que Calvino, o cara que tinha escrito o livreto, estava na área. Então ele visitou Calvino no hotel e bateu um papo com Calvino, desafiando Calvino para se tornar parceiro de Guilherme de Farel na reforma genebrina, na instalação de uma universidade e em todo o processo de tornar a cidade de Genebra uma cidade reformada. João Calvino disse assim: eu não tenho a menor intenção de ser pastor, eu não tenho a menor intenção de ser um missionário, eu fui chamado para estudar e eu estou indo para Genebra para iniciar os meus estudos, para Basileia, para iniciar os meus estudos, eu não vou ficar. Então tem uma ilustração do ponto da biografia de Calvino, que Guilherme de Farel joga uma cadeira para o lado, avança para cima dele, coloca o dedo em riste no nariz dele e diz assim: que malditas sejam todas as suas horas em Basileia.
se você se nega a estender a mão a uma causa tão importante, que malditas sejam todas as suas horas de descanso e estudo. Guilherme de Farel saiu do quarto e deixou Calvino lá pensando nos seus botões. Mas aparentemente aquela maldição não era só uma maldição da boca de Guilherme de Farel. Era uma maldição que vinha da boca do próprio Deus. Aquilo chacoalhou o coração de Calvino. E Calvino se tornou o maior pregador de Genebra. Na grande catedral de São Pedro, que até hoje está lá sendo reformada, 3.000 pessoas se reuniam várias vezes na semana, em vários cultos, para ouvir o ensino de João Calvino, que foi talvez o grande teólogo da Reforma. Mas quem seria João Calvino sem Guilherme de Farel, com as suas maldições? Não é verdade? E quem seria Lutero sem Johann von Staupitz, que era o mentor, o conselheiro e o confessor de Lutero? Lutero era monge agostiniano e von Staupitz era o chefe dos monges agostinianos, aonde Lutero era monge. E diante de todas as angústias de Lutero, ele sempre foi um bom conselheiro e o confessor de Lutero. Lutero chegou a dizer, muito tempo depois, que ele jamais viria a ter conhecido a Cristo sem o apoio espiritual do seu tutor e do seu mentor, que o levou a estudar teologia e que o levou a estudar a Bíblia. Para vocês terem ideia, o von Staupitz, ele morreu como um sacerdote católico, mas ele é celebrado no dia do clérigo pela igreja luterana no sínodo luterano, do qual Lutero fez parte. Então eles adotaram essa figura do von Staupitz, tendo em vista o impacto que ele teve na vida de Lutero. Você conhece Lutero, mas quem seria Lutero sem a figura do seu mentor e do seu confessor? O reino de Deus acontece assim. Um chamado é importante para o outro. O reino de Deus é a composição de uma rede de chamados que se abençoam mutuamente e que se completam. Porque o chamado no reino de Deus, embora seja pessoal, ele não é privativo. Quando eu sou chamado, essa chamada é para mim, ela é pessoal, mas ela não é privativa. Eu sou sempre chamado a abençoar alguém em específico. Eu sou chamado para abençoar pessoas. Então, o chamado cristão é aquela ideia de que o Deus que chamou todas as coisas à existência nos chama a ter um papel específico e a abençoar pessoas específicas no reino dele. Deus me chama a dar uma contribuição na edificação da igreja e nos planos redentores que ele tem no mundo. Quando nós cristãos estamos falando sobre chamado, nós estamos partindo do pressuposto de que não somos nós que inventamos o nosso lugar no reino de Deus. Não sou eu que digo assim, eu quero ser mão, eu quero ser pé. Não sou eu que escolho o meu lugar no reino de Deus. Eu sou chamado, eu sou convocado, eu sou alistado por um Deus que me fez, me equipou com dons, me conhece e que me chama agora a me engajar naquilo que ele está fazendo no reino de Deus. Quando a gente pensa em chamado, com certeza no Novo Testamento a gente pensa na figura de Paulo. Paulo que teve o seu chamado tão dramático em Atos 9. Paulo era um turco, filho de pai com cidadania romana, filho de mãe judia, nascida em Tarso, atual Turquia, na região então conhecida como Cilícia. Ele foi criado desde criança, seguindo a lei. Quando se tornou adulto, ele se tornou um fariseu. E o fariseu, ele era um judeu bombado. Ele era um judeu com testosterona. Porque esses eram os caras que conheciam toda a lei, todos os meandros da lei, decoravam todos esses meandros da lei e eram muito rígidos na interpretação da lei. Os fariseus, eles eram admirados dentre o povo comum e Paulo não era apenas um fariseu, ele foi discípulo do grande Gamaliel, um dos maiores rabinos de todos os tempos. E tudo nos indica que Paulo ele foi o discípulo mais brilhante de Gamaliel. Quando os executores de Estevão apedrejaram o primeiro mártir da igreja, aos pés de quem eles lançaram suas vestes, pedindo consentimento, pedindo a bênção, aos pés de um jovem chamado Saulo. Paulo era um cara de uma envergadura impressionante,
E nós que conhecemos os escritos de Paulo, sabemos que ele era uma pessoa da mais alta capacidade, da mais alta erudição, um cara super inteligente, um cara empreendedor, um cara corajoso, mas toda essa coragem foi colocada a serviço do farisaísmo. E é por isso que ele, muito novo ainda, obteve cartas de consentimento para que ele fosse até Damasco caçar cristãos. Ele foi até Damasco, no caminho de Damasco, buscando os cristãos, ele foi encontrado pelo Cristo dos cristãos. E chegando lá, Cristo disse assim para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue, Saulo? Por que você me persegue na figura da minha noiva? E então, Saulo caiu, você sabe da história, já cegado e confuso. Porque agora todo mundo dele tinha sido tombado de pernas para o ar, porque aquele Cristo que devia ser um impostor, agora tinha falado diretamente com ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele havia ficado cego, o que é sinal de grande maldição de Deus sobre a vida de alguém no mundo antigo. E ele fica muitos dias sem comer e nem beber nada, jogado num canto de Damasco, esquecido, e então um cara está orando. Esse cara chamado Ananias. Deus fala assim: Ananias, vai ali na rua fulano de tal, põe no Waze, chega lá e ora com esse cara chamado Paulo. Aí Ananias começa a bater boca com Deus, meio que: Deus, você tá maluco, mano, para de loucura, o cara tá matando crente por aí, você tá de brincadeira. O texto de Atos, Deus coloca um imperativo gigantesco na resposta a Ananias, dizendo assim: vá, Ananias, vá, porque este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Então Deus já declara nos primeiros momentos qual seria o chamamento de Paulo: ser o apóstolo dos gentios, ser o apóstolo que seria enviado a muitas nações para proclamar o evangelho diante de muitos reis. E o texto de Atos 9 diz assim: Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco, logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir os cristãos em Jerusalém? Não veio para cá justamente para matar os crentes? Todavia, Paulo se fortalecia cada vez mais e confundiam os judeus que viviam em Damasco. Só que Paulo começou assim com uma carreira meteórica. Ele num dia estava matando crente, no outro estava entrando nas sinagogas, abrindo a escritura, confrontando os caras e mostrando que Jesus é o Cristo. É lógico que os judeus muito amáveis de Damasco fizeram o quê? Montaram um plano para matar Paulo. E ele teve que escapar por um buraco na muralha, dentro de um cesto, você se lembra? E eles enviaram Paulo disfarçadamente para Jerusalém. Chegando lá em Jerusalém, os apóstolos não queriam contato com Paulo, tampouco a igreja de Jerusalém, porque Paulo ainda tinha a fama de Paulo. Então, Barnabé trouxe Paulo diante do colegiado apostólico, o apresentou, o referendou, e Paulo começou então a andar com os apóstolos. Mas nós somos notificados no final do capítulo 9 que Paulo começou a ir para as sinagogas em Jerusalém e pregar de novo. Pregar abertamente que Jesus é o Cristo, e novamente os judeus de Jerusalém traçaram um plano para matá-lo. E o que os apóstolos fizeram? Se a gente deixar esse cara pregando aqui, a perseguição que virá muito mais cedo sobre nós. Eles pegaram Paulo, deram uma passagem de ônibus na mão dele e mandaram ele para onde? Para Tarso. Tipo assim, vai ficar com a mamãe um pouco, vai se acalmar, toma uma canja, toma um todinho, deita e descansa. Eles mandaram um cara de volta para sua cidade natal. E nesse momento, provavelmente no ano 35 depois de Cristo, começa uma década de silêncio de Paulo. Paulo ficou 10 anos jogado às traças em Tarso.
Durante 10 anos, esse cara que começou a sua carreira de forma meteórica, avassaladora, ele que tinha a promessa de ser apóstolo dos gentios, ficou 10 anos, aquilo que os cronistas da vida de Paulo chamam de a década silenciosa de Paulo. 10 anos no qual nós não ouvimos falar em Paulo de Tarso. 10 anos no qual nada foi escrito, nenhum sermão foi pregado. Nós sabemos, por 2 Coríntios, que Paulo teve algumas experiências espirituais nesse tempo, mas e aonde está o apóstolo dos gentios? Aonde foi parar o grande pregador que converteria muitas nações? Será que o apostolado de Paulo teve fim sem sequer começar? É agora e então que eu quero te convidar a abrir em Atos, capítulo 11, versículo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 19, que diz assim, Atos 11, 19, diz assim, os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas a quem? Aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sireneus, foram a Antioquia e começaram a falar também a quem? Aos gregos, não os judeus, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram quem a Antioquia? Barnabé. Este ali, chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Vamos ler todos juntos, versículo 25. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, o levou para onde? Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. E em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito, predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, em Jerusalém. E o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros, pelas mãos de quem? Barnabé e Saulo. Lembre-se que nesse ponto, a igreja ainda não tinha um consenso se os pagãos podiam ser cristãos. Então os primeiros cristãos, eles eram judeus, eles eram gente que estava debaixo da obediência da lei de Moisés, e que então reconheceram como Jesus sendo o seu Messias. Mas a perseguição que começou com Estevão, esparramou a igreja. Os cristãos começaram a fugir das primeiras ondas de perseguição. E pelo caminho eles foram pregando a Jesus Cristo. Os primeiros que se converteram eram judeus, mas de repente começaram a se converter não judeus, o que era um fato novo. Lembre-se que isso vai despertar toda uma discussão em Atos 15. Mas essa igreja que nasce com pagãos convertidos, essa igreja de Antioquia, ela vai se tornar a sede missionária, né? Uma das grandes sedes missionárias do mundo antigo. Então os apóstolos fazem o quê? Cara, o negócio é o seguinte, a gente ouviu falar que tem umas coisas acontecendo lá em Antioquia, uns pagãos se convertendo e tal, vamos mandar um cara da nossa confiança? Vamos. Mandaram quem? Barnabé. Quem é Barnabé? Barnabé, cujo nome de nascença é José, foi alguém que doou parte do dinheiro, na verdade o dinheiro inteiro, de uma grande propriedade que ele vende, que ele dispõe generosamente no final do capítulo 4 de Atos, para que haja sustento dentro da igreja. Então ele vende um apartamento em Caraí e ele coloca todo o dinheiro aos pés dos apóstolos. Ele recebe o nome de Barnabé por quê? Porque isso quer dizer filho da consolação, filho do encorajamento. Ele era um grande encorajador. Qual era o dom de Barnabé? Encorajar as pessoas a continuar seguindo a Cristo.
O dom do encorajamento, o dom de você ir e apoiar a fé de uma pessoa que está ali patinando na fé. Então eles enviaram Barnabé para Antioquia. Ele chegou em Antioquia e começou a pregar e a igreja começou a crescer. Só que num determinado momento, Barnabé lembrou-se de um cara que ele conheceu há 10 anos atrás. Alguém que naquele momento ele apresentou para quem? Para os apóstolos. E ele fala, caramba, faz muito tempo que eu não vejo aquele cara, Saulo. Você quer saber? Eu vou a Tarso. E se você olhar no seu mapinha, não é uma viagem pequena. Ele foi a Tarso, persuadiu Paulo a vir com ele, colocou Paulo debaixo da sua tutela, e então iniciou o ministério de Paulo em Antioquia. Você sabe que em Atos 13, a Escritura diz assim, estavam adorando e jejuando os líderes da igreja em Antioquia. O Espírito Santo lhes disse, separem Paulo e Barnabé para uma obra que os tenho chamado. Então, orando com eles, os enviaram debaixo da graça de Deus. E essa foi a primeira viagem missionária da história. O que eu quero dizer com isso? Paulo é tido hoje como uma das mentes mais influentes de todo o tempo. Por não cristãos. Sócrates, Platão, Aristóteles, Paulo. Paulo é um dos forjadores da sociedade ocidental. Ele é um dos grandes nomes da história. Mas quem seria Paulo se não fosse Barnabé? O que nós teríamos perdido se Barnabé não levasse a sério o seu dom de encorajamento? O que nós teríamos perdido se Barnabé pensasse assim, eu não sou apóstolo, nem tampouco fui eleito diácono em Atos 6, elegeram um monte de gente, eu já estava lá, Hugo, e não votaram em mim. Foi mó vacilo, porque eu tinha dado uma doação enorme para a igreja, e ninguém pôs uma cédula no meu nome. Votaram naquele tal lá, né, do Estevão, cara, até gente boa, mas eu sou muito melhor. Você quer saber de uma coisa? Eu vou ficar só na minha. Ele que não era diácono, ele que não era apóstolo, ele viu a si mesmo como alguém que podia ser uma bênção, e ele foi uma bênção. Porque ele levou a sério o seu dom do encorajamento. E para nossa sorte, ele encorajou um dos caras mais fantásticos de todos os tempos, Paulo de Tarso. Eu poderia gastar tempo aqui discorrendo sobre o currículo de Paulo de Tarso. Ele que sofreu 2 naufrágios, passou por muitas surras dos romanos, ele que foi apedrejado, quase esteve morto mais de 3 vezes, e ele que tinha um currículo absolutamente impressionante, de cuja pena saiu todas as epístolas que são centrais para a nossa fé reformada, incluindo Romanos, Gálatas e Efésios. Esse homem que moldou o cristianismo como nós o conhecemos, mas tudo isso por causa de um cara chamado Barnabé. Você sabe quem é Guilherme de Farel? Você não sabia até alguns poucos instantes atrás. Você sabe quem é Staupitz? Você sabe quem é Barnabé? Mas todos nós conhecemos Paulo. E o que eu quero dizer com isso? Em primeiro lugar, a igreja é absolutamente incompleta sem o seu chamado. A igreja não conseguirá ser igreja, como ela foi chamada para ser, sem o seu chamado. Porque Paulo não seria Paulo sem quem? Sem Barnabé. E na economia, na sabedoria, no entendimento de Deus, não existe nenhum dom que seja grande o bastante para ser suficiente. Paulo precisava de Barnabé. Ele precisava de Barnabé e, para a sorte dele, havia um Barnabé disposto a pegar na mão dele. Paulo precisava do chamado de Barnabé. Calvino precisava do chamado de Farel. Lutero precisava de Staupitz. E alguém precisa de você. Alguém precisa de você. Passa pela sua cabeça que se você der costas ao seu chamado, alguém vai ficar à beira do caminho por causa disso. Passa pela sua cabeça que se você der as costas aos dons que Deus derramou sobre você e enterrar os seus dons na areia, como muitos de nós fazemos, alguém vai ficar pelo caminho porque você não estará lá.
Alguém vai ficar à beira do caminho esquecido porque você não fez aquilo que você foi chamado para fazer. Meus irmãos, alguém depende do seu chamado. Alguém depende do seu chamado. Não tem como a gente fugir disso. Todo chamado, ele vem, no bojo dele, vem essa responsabilidade por alguém. Porque nós não somos chamados a fazer coisas apenas. A gente tem que parar com essa mentalidade funcional, essa mentalidade de tarefa, que impregnou-se no seio da igreja e que não sai, nem sendo exorcizada. Porque lembre-se, o seu chamado tem a ver com alguém. Alguém está esperando que você se levante e faça o que você, e só você foi chamado para fazer. Alguém está esperando para que você pegue na mão dessa pessoa. Alguém depende de você, alguém foi colocado ao seu cuidado, e quando você não vai, Tarso continua sendo, então, o lugar de um apóstolo esquecido. Quando você não vai, um apóstolo promissor continua largado, abandonado num canto do mundo antigo. Em segundo lugar, o nosso chamado pulsa nos nossos dons. O nosso chamado pulsa nos nossos dons. Muitas pessoas me perguntam assim, esse negócio de chamado, como é que é? Isso parece muito louco, parece que eu tenho que ver um anjo descendo assim, calidamente, e me entregando um chamado. Não, pode ser muito mais simples do que isso. Meu irmão, o que Deus colocou na sua mão? O que Deus colocou na sua mão? Porque pela ferramenta nós conhecemos a vocação. Se Deus te deu o dom de ensino, se Deus te deu um dom de encorajamento, se Deus deu um dom de serviço, se Deus deu o dom de amar, de cuidar, de pastorear, esse é o seu chamado. Porque os nossos chamados e os nossos dons, eles estão todos na mesma reta, eles são a mesma coisa. Quando Deus chama você, Ele já capacita você para aquele chamado. As ferramentas que nós temos nas mãos dizem muito a respeito do que nós fomos chamados para fazer. E por isso Paulo escreveu aos Romanos dizendo, nós todos temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, então sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. O que Paulo está falando aqui? Ele está dizendo assim, Barnabé tinha um dom de encorajamento. E ele fez o quê? Ele me encorajou. E isso fez diferença na minha vida. Então, se você tem um dom, coloque ele em ação. Não fique teorizando, não fique teologizando, blá, 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 de crente reformado, reforminion. Não, simplesmente pega e vai, faz alguma coisa. Mas eu descobri que não é... Meu irmão, ninguém começa acertando tudo. Mas se nós ficamos ali naquela inércia, naquela folga, naquela comodidade, os dons não desabrocham, eles não crescem, nem potencializam, nem abençoam nada, nem ninguém. Então, meu irmão, é muito importante a gente colocar a mão na massa. É muito importante a gente quebrar a inércia. É muito importante a gente romper o comodismo e simplesmente colocar o dom para funcionar, porque alguém está contando com isso. Alguém está contando com isso. E em último lugar, não existe dom pequeno. Não existe. Cara, Barnabé, ele visivelmente não foi dotado com muitos dons muito poderosos. Tanto é que, à medida em que Paulo e Barnabé fazem a primeira viagem missionária, logo de cara destaca-se que Paulo começa a ter mais voz. Ele começa a tomar a dianteira daquele empreendimento missionário, ele começa a ser o principal pregador, digamos assim, da equipe. Então, Barnabé não tinha dons que nós muitas vezes costumamos valorizar na igreja. Cantar bonito, tocar bonito, pregar, fazer uma aula e tal, não sei o quê. Ele tinha um dom que nós muitas vezes hoje desprezamos, que é o dom do encorajamento, ou o dom da exortação. O que é o dom da exortação? É aquele irmão que te vê pelo corredor e fala assim, meu irmão, você está meio orelha murcha hoje. O que aconteceu? Você está com o farol baixo. Não sei o quê, parará, pariri, pararó. Não, meu irmão, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem, Deus está cuidando de você. Eu passei por isso também. A vida é assim, a gente tem que lutar mesmo, irmão.
A gente não consegue ser aprovado sem passar pela prova. E ele vai falando com você, e você sai daquele papo mais fortalecido, mais encorajado. É um dom que é super necessário na igreja. Por quê? Porque o desânimo é um fato. De tempo em tempo ele vem. De tempo em tempo ele nos pega. Mas o irmão que tem a palavra de encorajamento, ele sempre coloca a gente para cima. É para cima, Ana, não é para baixo, não. Para baixo ele já está, Ana. Foco, Ana. Ele coloca a gente para cima. Ele nos ajuda. Ele nos dá aquele alento. Depois de uma conversa com um irmão desse, a gente sai assim, rapaz, eu acho que pode dar certo. Eu acho que pode dar certo. O que eu quero dizer? Não existe dom pequeno. Não existe isso. Não existe dom miúdo no reino de Deus. Ah, pastor, Deus me deu o dom de servir. Isso parece tão pequeno. Parece pequeno, irmãos? E se você chegar aqui às 19h30, tiver a igreja inteira fechada, o ar não estiver ligado, não tiver nada aceso aqui, o som está desligado, a igreja está suja, não tem nenhum músico aqui para tocar para a gente, como é que vai ser? Imagina você chegar às 19h30, você vê um cenário desse, o que você faz? Vamos ser bem sinceros, a gente entra no carro e faz o quê? Vai embora. Porque alguém chegou aqui às 17 horas para abrir esse espaço, para iluminar esse espaço, para ligar o ar-condicionado. Ah, mas, poxa, só ligar o ar-condicionado, então chega aqui, irmão, e liga às 17 horas, então. Esse cara teve que se planejar para isso, ele teve que priorizar isso. Nossa diaconia, os nossos staffs de som, nossos staffs de música, cada professor de EBD, cada um desses dons constrói essa coisa bonita e gloriosa que é a igreja de Cristo, vibrando, funcionando, respirando e vivendo. E todos os outros ministérios que acontecem no meio de semana, desde o discipulado até os pequenos grupos, alguém viu esse espaço e falou assim, é importante eu colocar o meu dom em prática, porque eu não sou chamado aqui para fazer tudo, eu sou chamado para dar a minha contribuição e a minha contribuição importa. Meu irmão, não pense que a sua contribuição não importa. Não faça isso. Não faça isso. Não faça isso comigo, não faça isso com você. Eu quero concluir dizendo o seguinte, nós cristãos abraçamos o conceito de chamado, não apenas porque nós fomos chamados por Cristo a fazer alguma coisa. Esse é o segundo passo da história. O primeiro passo da história se dá quando nós nos lembramos das palavras de Paulo que dizem o seguinte, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida quando ainda nós estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça vocês são salvos. O primeiro conceito de chamada é de um Deus que nos chama da morte para a vida, por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele falou o seu nome no dia em que você foi salvo. Ele falou o seu nome e você se moveu da sombra das trevas onde você estava para a maravilhosa luz do Filho do seu reino. Mas em segundo lugar, todos nós que fomos chamados primeiro para Jesus, fomos chamados também para glorificar o nome de Jesus. E por isso mesmo Paulo continua dizendo o seguinte, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Vocês não foram salvos por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus. Para que, ele diz no texto, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes do mundo para que nós as praticássemos. Uma boa teologia de ministério, de dom e de chamado, diz que nós fomos salvos não por obras, pela graça, mas nós fomos salvos para fazer novas e boas obras. Nós não fomos salvos para continuar vivendo do mesmo jeito. Nós fomos salvos para coparticipar com o que Deus está fazendo no mundo. E isso tem a ver com ser uma bênção fora da igreja, absolutamente, com certeza. Mas isso tem muito a ver com ser uma bênção aonde? Dentro da igreja.
edificar o corpo de Cristo é uma missão central no nosso chamado. E o corpo de Cristo não pode ser o que ele foi chamado para ser sem você. De tudo que você ouviu, eu quero que você ouça isso. Eu compartilhei. Soninhos. O Beto vai te ajudar aí. Queridos, eu quero finalizar dizendo o seguinte. Ontem a gente finalizou um projeto muito amado aqui da nossa comunidade, que se chama Projeto Seara. E eu pude compartilhar um testemunho pessoal. Eu fui para o seminário do ano de 2005, pisei no seminário com 19 anos de idade. E no ano de 2006, a minha igreja mãe passou por uma crise violenta. Uma crise violenta. Uma crise com o pastor, uma crise no conselho. Foi uma crise, assim, um troço triste, era o centenário da igreja. Foi um troço de chorar. Isso aconteceu em janeiro, eu voltei para as aulas em fevereiro, no seminário de Campinas. E como o meu pastor era a minha referência, era muitas vezes o motivo de eu ter seguido a vocação pastoral, eu me senti completamente desmotivado de continuar no seminário, de continuar meus estudos teológicos e de continuar no ministério. Então, muitos finais de semana, muitos dias de semana, eu saía da aula e falava assim, cara, eu não sei se eu desisto hoje ou amanhã. Hoje é melhor, mas talvez amanhã. E talvez amanhã. E talvez amanhã. Mas a igreja que eu servi foi uma igreja que me amou muito. Me amou demais. E nessa comunidade tinha uma família que eu ficava na casa deles todo final de semana, tia Iris o tio Mulato. Chegava lá na sexta-feira, saía segunda-feira de madrugada. E a tia Iris falava assim, Jefferson, ela foi nossa madrinha de casamento. Jefferson, eu não tenho muitos dons, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei tocar, eu não sei, mas eu sei abraçar. Eu sei amar. E Deus me usa assim. E de fato ela me amou muito. Me amou muito. Eu descia todo dia de manhã no sábado e tinha um leitinho quente com um todinho que eu adoro, estava lá em cima da mesa. Ela falava assim, o que você quer comer de almoço hoje? Vou fazer um almoço gostoso para você. Né? Galinha com quiabo. Né? Galinha com quiabo. E em algum momento, eu disse para mim, eu não posso parar. Eu não tenho o direito de fazer isso. Porque pessoas como tia Iris acreditam em mim, investem em mim, eu não tenho o direito de parar. Eu tenho que dar um jeito de continuar. Eu tenho que ficar de pé, eu tenho que me recompor. Essa dor vai passar uma hora. Essa ferida vai fechar. Esse sangue vai escorrer e vai lavar. Eu tenho que ficar de pé. E eu estou aqui. Por causa da Iris. Estou aqui por causa do Mulato. Estou aqui por causa de pessoas como o Silas e a Cleusa. Estou aqui por causa de você. Porque ninguém é completo. E o meu chamado não é completo sem o seu. E eu precisava muito de alguém que me amasse. Muito. De todo o amor que eu não recebi dentro de casa, de todo o amor que ficou em dívida. Mas esse amor veio através dessas pessoas maravilhosas que Deus colocou na minha vida. E não existe nunca um Paulo sem um Barnabé. E quem é maior? Que pergunta mais estúpida. Quem é maior? Queridos, a tia Iris, quando o Senhor chamá-la pelo nome, eu espero que demore muito, ela receberá a coroa de glória dela. E ela receberá muito mais glória do que aquilo que ela acha que ela vai receber. Porque ela é uma bênção. Então você não tem o direito de não ser uma bênção. O seu dom não é pequeno. O seu chamado conta. E eu estou contando com você. Vamos orar juntos? Jesus, a gente quer te entregar nossa vida. Porque quem sabe, Jesus,
o papel que nós fomos chamados a ter no seu reino e para a sua glória. Às vezes a gente pode pensar assim: eu não faço falta, a minha contribuição é muito pequena, ela não importa, ela não faz a diferença. Mas da onde você vê, da onde você olha, a nossa contribuição é gloriosa, é eterna, perdura, tem valor e abençoa. Então nós oramos, Jesus, nós oramos por uma avalanche de despertamento espiritual dos dons aqui na nossa comunidade. Nós oramos por uma onda de avivamento espiritual. Nós oramos, Jesus, por uma onda de despertamento missionário na nossa comunidade. Nós não vamos parar de orar, Jesus. Nós não vamos parar de orar. Nós vamos continuar orando. Senhor, chova sobre nós, Jesus. Chova sobre nós. Espírito Santo, venta sobre nós. Nos impulsiona, nos move. Nos leva até os tantos Paulos que estão jogados por aí, na beira da estrada, achando que o tempo para eles acabou e que eles não serão mais uma bênção. E nos leva com uma palavra de encorajamento, nos leva com uma palavra de admoestação, de exortação, para que você se levante em nome de Jesus, não esconda mais o rosto, não esconda mais os dons, tire a cabeça da areia e olhe à sua volta. O mundo está sofrendo, o tempo está se aproximando, os anos estão marchando rapidamente e o Redentor virá logo. E ainda existe tanto a ser feito pela obra do Evangelho. Senhor, em nome de Jesus, nos dá um senso de responsabilidade, é isso que nós precisamos. Nos dá um senso de responsabilidade e de urgência, para que nós saibamos que vidas foram colocadas sobre o nosso cuidado e que nós não podemos falhar com elas, Senhor. Nós não temos o direito. O Senhor se deu por nós, sua vida toda derramada por nós. E nós queremos também, Senhor Jesus, derramar a nossa vida, para que o seu nome seja glorificado, para que o Evangelho seja conhecido, e para que o teu reino possa crescer e se expandir mais e mais, mais e mais. Em nome de Jesus. Amém.